Muito bem, quero chamar o pastor Judson aqui que vai nos ajudar, pastor Mateus que vai pregar, por favor, venham para cá. Pode subir aqui, irmão. Vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir, tem um microfone aí atrás, não tem? Que os irmãos levem o microfone para o pastor Viana. Nós vamos orar pelo pastor, também pelo pastor, que Deus nos ajude como igreja a compreender a vontade de Deus para as nossas vidas em relação a missões e em relação ao dia de hoje, a mensagem que será pregada. A mensagem do Senhor sempre é poderosa, a mensagem do Senhor sempre toca os nossos corações. Nós precisamos estar com os ouvidos abertos, corações abertos, as mentes abertas para compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Pastor Viana, por favor. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Senhor Deus, para glorificar o Teu nome, Senhor Deus, para aprender da Tua palavra, Senhor. Pedimos agora por esses homens, Senhor Deus, pelo pastor Mateus, pelo Judson, Senhor Deus, pelo pastor Judson. Peço que possam, Senhor Deus, falar, traduzir a Tua palavra, Senhor, de uma forma muito clara, Senhor Deus, para nós, possamos compreender a urgência do chamado. Também pedimos pela sua esposa Érica, Senhor Deus, abençoe, Senhor Deus, abençoe sua vida. Peço, Senhor, por aqueles que nos visitam, não somente o seu João, pai da Érica, como também o irmão Chicão e a dona Alva aqui, outros, ó Pai, talvez na rede social. Senhor Deus, fala conosco, que nós possamos te ouvir, Pai. Eu te peço, Senhor Deus, que desta igreja, Senhor, ainda possamos atravessar o mundo falando do Evangelho, Senhor. Nos dê oportunidade, Senhor Deus, para falar, e agora nos dê sabedoria para aprender. Pedimos em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. I have to use this mic. Okay, ready? Thanks again. Well, good night, church. It's good to be with you. Boa noite, igreja. É um prazer estar aqui com vocês. And thank you, Pastor Viana, for the opportunity to say a few words about our ministry. Obrigado, pastor Viana, pela oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre o nosso ministério. And we have a couple of pictures and videos we would like to show you guys tonight. Nós temos algumas fotos e vídeos que gostaríamos de compartilhar com vocês nessa noite. But before we do that, we'd just like to tell you our testimony of salvation. Mas antes disso, eu gostaria de compartilhar com você os nossos testemunhos de salvação. And I'll have my wife just talk about her testimony quickly, and then I'll continue afterwards. Vou convidar minha esposa a dar o testemunho dela antes de eu pregar. Boa noite, irmãos. Eu me chamo Érica Nunes. Eu recebi o Senhor Jesus Cristo no mês de maio de 2014. Através de uma senhora, ela faleceu esse ano, o nome dela era Vó Darcy. Ela passou uns 3 meses insistindo, me convidando a ir para a igreja. Eu queria estar em todos os lugares, menos na igreja, com 18 anos. Eu mudei para São Paulo para morar com meu pai. Eu vim estudar enfermagem. E ela me chamou. Eu ouvi a palavra do Senhor por 2 vezes e o Senhor quebrou meu coração, né? Recebi o Senhor Jesus. Depois de alguns anos, fiz viagens missionárias e envolvi no Ministério de Transporte da igreja com crianças. E entrei no seminário da Igreja Batista Cidade Ademar, fiz o seminário, terminei. E nesse período, na pandemia, mais ou menos, nós nos conhecemos. Conversamos, casamos no mês de março do ano passado, estamos fazendo 1 ano de casados esse mês. E que eu estou lá em Trindade também. É uma bênção estar com vocês, espero que a gente possa se conhecer e conversar mais. Well, I was born and raised in Trinidad and Tobago. Só para clarificar um detalhe, quando eu falei minha esposa, eu vou sempre usar o termo que ele usar. Então não é minha esposa, é a esposa dele. Amen. I was born and raised on the island of Trinidad. Eu nasci e me criei na ilha de Trindade. And Trinidad is a very mixed culture. E Trindade tem uma cultura muito mista. We have all the influences from the Eastern world and the Western world. Nós temos todas as influências do mundo ocidental e do mundo oriental. So I grew up very confused about how do you get to heaven. Então eu cresci muito confuso de como é que se chega ao céu. My dad comes from a Hindu family, my mom comes from a Muslim family.
O meu pai vem de origens hindu e a minha mãe vem de raízes muçulmanas. And then we went to different churches, so I've been to all different kinds of places of worship. E nós já passamos por várias igrejas, então eu conheço muitos contextos de formas de adorar. And all I remember thinking was, if God is so great, why is it so hard to get to Him? E o que eu lembro pensando é que se Deus é tão bom, por que é tão difícil chegar até Ele? And I was searching at a young age as a teenager, how do you find these answers in God's Word? E ainda jovem, quando eu estava nas minhas, nessa faixa de adolescência, eu me questionava como é que Deus corresponde conosco. Even as a young person, I really wanted to find God. Mesmo como um jovem, eu queria conhecer e chegar a Deus. So we went to a Bible-believing church for the first time when I was 12 years old. Então, nós fomos a uma igreja que acreditava na Bíblia quando eu tinha 12 anos de idade. And it took me about 1 year to understand biblical salvation. E me levou mais ou menos um ano para poder entender salvação de acordo com as Escrituras. Praise the Lord, I got saved at the age of 13. E louvo a Deus porque aceitei a Jesus à idade de 13 anos. And all I've wanted to do ever since is whatever God wants me to do and serve Him. E tudo que eu quis fazer, tenho feito desde então, é só servi-lo e servi-lo mais e mais. I had the privilege of meeting my wife here in Brazil in 2022. Tive o privilégio de conhecer minha esposa aqui no Brasil em 2022. And we got married last year, and we've been serving God in Trinidad ever since. E nos casamos no ano passado e temos servido a Deus em Trindade desde então. And there's a lot to say about our ministry and our country, Há muito o que dizer sobre o nosso país e o nosso ministério, but we just have a couple of things we can show you tonight, and then we can talk more as we go through the services. mas quero compartilhar somente algumas coisas por hora e mais tarde podemos conversar mais. Once these guys are ready, we can look at these pictures here. Então, quando a nossa equipe lá atrás estiver pronta, nós estamos prontos. You guys ready? Okay. prontos? Unfortunately, I'm going to have to walk down here Infelizmente, eu acho que vou ter que descer aqui para poder ver to see what's going on here, just o like que you está guys. acontecendo como vocês. Does this work here with this mic? Funciona bem aqui com o microfone? All right. Well, Bem, let's go to the next picture. vamos à próxima imagem. This is some information about our church. Essa é a informação sobre a nossa igreja. And my wife is from this church, Nova Vida. A minha esposa é dessa igreja, Nova Vida. And the name of our church in Trinidad is Victory Baptist Church here on the right. E o nome da nossa igreja em Trindade é Victory Baptist, que é Igreja Batista Vitória. Let's go to the next picture. Vamos à I próxima want to show you imagem. guys where Trinidad is. I think this is Quero the one after mostrar that. onde está localizada a Trindade. Let's go to the next picture after Vamos that. à próxima imagem. If you find Venezuela, Trinidad is right there. Se você procurar por Venezuela, Trindade está ali. It's two islands, the same country, same government. São duas ilhas, mesmo país, mesmo governo. And our nation is Caribbean. That's the best explanation. E o nosso país, a melhor descrição é que é um país do Caribe, é caribenho. And most times you hear the word Caribbean, you think everyone is swinging in hammocks and on the beach all the time. E geralmente quando você ouve o termo caribenho, você imagina alguém em rede e na praia o tempo todo. That's not how it is. E de fato não é Okay. assim como é. It's a very busy place. We're based on oil and gas. That's our industry. É muito trabalho, muita coisa acontecendo e o nosso comércio é basicamente no gás natural e petróleo. Trinidad is a small nation. We just have about 1.5 million people, almost. Trindade é um país pequeno, tem um pouquinho mais de 1,5 milhão de pessoas. And our religions are split between Islam, Hinduism, Christianity. E as religiões estão divididas entre cristianismo, islamismo e hinduísmo. And at the same time, we have people from the Philippines, from China, from Japan, from Syria. E ao mesmo tempo nós temos pessoas de Filipinas, what were the countries there again? Japan, Syria, Japão, Síria and mostly African and Indian. e muitos da África e da Índia. I just want to show you guys a couple pictures of how they worship in these religions. Quero lhe mostrar um pouco de como eles adoram, fazem a sua This cultuação a Deus. statue is nessas about 10 religiões. meters tall.
essa estátua é mais ou menos And 10 if you metros look de at altura. that symbol right here E se on his você hand, observar o símbolo bem aqui na mão, that's a very famous Hindu symbol. isso é um símbolo muito famoso no hinduísmo. And I thank God that I was not brought up in this religion. Eu louvo a Deus que eu não cresci dentro desse contexto It's so religioso. confusing. They just add Jesus to their list of gods. É tão confuso, eles só adicionam Jesus à lista dos deuses. If you see a house with these flags here at the front, Se você vê uma casa que tem essas bandeiras em frente de sua casa, that's a Hindu household. pode ter certeza que isso é uma casa de hindus. And on the left here, this is a young lady in the festival of Diwali. E do lado esquerdo tem uma jovem moça no festival de Diwali. This is basically called the Festival of Lights. É um festival das luzes. And here's just a video of how they light E these aqui vídeo sobre como fazem, these pots, you could say. acendem essas diferentes velas. And they believe that a goddess will travel through your house and the streets to give you blessings. Eles acreditam que uma deusa viajará pelas ruas e pela sua casa, lhe dando bênçãos. So they spend hours cleaning the day before they clean their whole house and light these Então, things. antes deste dia, eles passam horas limpando sua casa, colocando tudo em perfeitas condições. Then we have, after Hinduism, we have Islam, which is another big religion. Nós também temos o islamismo, que é uma religião muito forte. And unfortunately, Islam is a huge influence. Infelizmente, é uma influência muito grande. Half of my family is Muslim, and they wear clothes like this. Metade da minha família é muçulmana e se vestem dessa forma. That's actually my cousin there in the green. Esta é a minha prima aqui no in the green, Yeah, in the green headwear. no verde. And there's another video here, I think, afterwards. We'll see it afterwards. These are my Sim. cousins, actually. Esses são outros primos meus. And that the young man here in the long white gown, O jovem rapaz ali com vestimento branco, at this point, he was 14 years old. He knows the entire Quran by memory. aqui, essas alturas, ele tinha 14 anos de idade e tem todo o Alcorão memorizado. It's actually in the form of a song. E é memorizado em forma de uma música. And you can see that the Muslims are planning for the next generation. E você consegue ver que os muçulmanos estão planejando já com a próxima geração à tona. He's already qualified to lead the entire mosque in prayer. Ele já está qualificado para liderar a mosque, o templo, a mesquita, em oração. E pode liderar a todos em oração. Which is not easy. That's a lot of work. Que não é fácil, é muito trabalho. And this is some, I'm not sure how you say this, artwork Essa é uma arte, that they do for weddings and é celebrations. pronunciado Ina mesmo, It's not a Henna, Christian henna. thing. This is not a Christian thing. não é algo cristão, claro. And when my wife got to Trinidad, she wanted to try it. I had to say no. E quando a minha esposa chegou à Trindade, ela disse: eu quero experimentar. Eu tive que dizer não. It is very, it looks very fancy. Mas é bem elegante. On the right here, this is actually an extremist group. Do lado direito você vê um grupo extremista. Although they are in existence today, Apesar de estarem ativos ainda hoje, there was one incident in the year 1990. houve um incidente em 1990. They held a country or held a government in the parliament at gunpoint. Eles, com armas nas mãos, submeteram o governo no parlamento refém. And they shot the president on television, on the news. E mataram o presidente em frente à televisão, em frente às câmeras no noticiário. Although that was just once, it's a big deal. Apesar de ter sido só uma vez, isso ainda é uma grande consequência no país. And given the recent incidents with Israel and Palestine, E com os eventos recentes de Israel e Palestina, most Muslims in Trinidad are becoming more adamant, strong in their faith. como consequência disso, muitos muçulmanos em Trindade estão se tornando mais fervorosos na sua fé. There are new mosques opening just about every year.
Tem novas mesquitas sendo inauguradas quase todos os anos. And I can only think about 10 strong Bible-believing Baptist churches in the entire country. E eu só consigo contemplar a necessidade de igrejas batistas que são firmes nas Escrituras. This year is a prayer during the month of Ramadan. Este é uma das orações do mês de Ramadã. Ramadan is going to be done tomorrow, actually. Ramadã começa amanhã. Although this is a video from New York, Esse é um vídeo de Nova York. I couldn't find any videos Mas of eu the não- prayers in Trinidad. Não consegui encontrar nenhum vídeo das orações em Trindade. But this is what they've been doing every day for 30 days. Mas é isso que eles têm feito todos os dias por 30 dias. They've been fasting for 30 days for this month. E tem estado de jejum por 30 dias. At the end of the month, they kill either a goat or a lamb. E ao final do mês, eles matam ou um bode ou um cordeiro. This is all in worship of Allah. E isso tudo em adoração a Allah. And it's scary when you think about it. E é meio tenebroso quando você contempla This isso. is some of the food we have in Trinidad. Isso é uma das comidas típicas que temos em Trindade. This is actually bread with meat from the shark. Isso é pão com carne de tubarão. And it tastes good. E é maravilhoso, muito Trust me. gostoso. Um, Confia em mim. in our country, the sharks don't eat us, we eat them. No nosso país, os tubarões não comem as pessoas que comem os tubarões. This is more Indian food on this side here. Do lado direito, uma culinária mais indiana. This is actually, we made this at our house for my wife when she visited. Nós fizemos esse prato quando a minha esposa foi visitar minha And the família. flavors are very strong and it's very spicy. E os sabores são bem distintos e é bem temperado, bem apimentado. And I can't really explain it fully. You have to try it yourself. Eu não consigo explanar o gosto, você tem que experimentar para conhecer. Most importantly, out of all of these objectives that we have, Mais importante de todos esses alvos que nós temos, we need to start more churches. nós precisamos começar mais igrejas. Not just building buildings, but building the body of Christ. Não apenas construindo prédios, mas erguendo o corpo, construindo o corpo de Cristo. We want to see souls saved so that they can be added to the kingdom of God. Nós queremos ver almas sendo aceitando a Jesus para que possam fazer parte do reino de Deus. And spiritually, we're fighting a battle on every front, in every way. E espiritualmente nós estamos encontrando uma batalha espiritual em todas as frentes de todas as formas. Much like you will do here in Brazil. Mês como você teria aqui no Brasil, We fight against false religion, apathy. nós temos falsas religiões, apatia. Sometimes you talk to someone and they just don't care. Às vezes você fala com alguém e eles simplesmente não se importam. Carnival is also big in Trinidad and Tobago. O carnaval também é muito forte em The entire Trindade e country Tobago. is shut down for 2 days and they just have a big party. Tudo fecha por 2 dias e é uma festa nacional. So we fight against sin and the destruction of sin every single week. Então nós oramos contra o pecado e a destruição deste pecado toda semana. Most of all, we want to ask you guys to pray for us. E principalmente nós queremos que você ore por nós. These are some pictures of our ministry. Aqui são algumas imagens do nosso ministério. We have a public school ministry. This is a very big open door. E nós temos uma oportunidade aqui nas escolas públicas, é uma oportunidade muito boa. This is our Sunday school and our nursery. Essa é a nossa EBD e o nosso setor infantil com as crianças As you can tell, pequenas. we don't have enough space right now in our church building. Como você vê, nós não temos muito espaço no nosso prédio. But the kids, they love being outside. They don't complain at all. Mas as crianças amam ficar do lado de fora And on the e side não here, reclamam. E aqui do lado, my wife built that nursery a minha esposa fez esse berçário with a table. com a mesa. You can see the table at the top right there. Você consegue ver a mesa aí na parte de cima. So we're praying for land to build a building so we can have all these classes inside. Então, nós estamos orando por um terreno para que possamos ter todas essas turmas dentro do prédio. On the left here is our ministry to the public markets. Aqui no lado esquerdo nós temos o nosso ministério
nos mercados públicos. And then on Fridays, we have E às sextas-feiras nós temos a ministry with the teenagers. o Encontro Jovens. Praise the Lord, right now we have about 30 or 35 coming every Friday night. Louvamos a Deus porque temos 30 a 35 jovens vindo todas as sextas-feiras. Ministries with the young people are a huge open door as well. O ministério com os jovens é uma oportunidade também, uma porta muito aberta. The key to the next generation is through the young people, the teenagers, or the young adults. Para alcançar a próxima geração tem que ser através dos jovens e os jovens adultos. And we have a couple of events going on throughout the year. Nós temos vários eventos que acontecem ao longo do ano. We have the fellowship with the men and ladies. Nós temos a comunhão entre os homens e as mulheres. Then we have a summer event with the young people right Aí here. nós também temos um evento de verão com os jovens, We were able to have somewhere between 80 to 100 young people every night. onde nós tivemos entre 80 a 100 jovens todas as noites. And this is after countless hours of soul winning and signing up and hard work. Isso após horas e horas de muito trabalho interagindo. And we have a great ministry with the kids as well. Nós temos também um trabalho muito forte com as crianças. These kids come from very rough homes. Essas crianças vêm de situações domésticas muito difíceis. We also have a lot of young people from Venezuela. Nós também temos muitos jovens que vêm da Venezuela. We probably have 300,000 Venezuelans living in our country right now. Nós temos cerca de 300 mil venezuelanos que estão no nosso país And hoje. so now they're everywhere. We invite them to church and try to minister to them as best as possible. Então a gente encontra eles em todo lugar e a gente sempre os convida para poder participar conosco também. This here is our vacation Bible school in the summer. Esta aqui é a nossa escola bíblica de férias durante o período de And férias. we'll have about 70 to 100 kids during this time as well. Amém? 70 to 100 kids. Entre 70 a 100 crianças que participam conosco. And a lot of them make a profession of faith. Muitos tomam uma profissão de fé. There's a lot of work to get them back to church, but we see a lot of them come back to church. É bastante trabalho para conseguir com que eles retornem à igreja, mas muitos retornam. And this is our group of workers for the Vacation Bible School. E esses são alguns dos nossos obreiros que nos ajudam com o ministério And this is our missions do grupo de conference, férias. Essa é a nossa conferência de just like missões, you guys have here. assim como vocês têm aqui. We represented Colombia and Brazil this last year in 2025. Em 2025 nós representamos o Brasil e a Colômbia. And I'm not sure which team won, but they did great. Eu não sei qual foi o time que ganhou, mas eu sei que se deram muito bem. And I don't know if there's any more pictures after this. I think that's the end. Tem mais algumas fotos após essa, eu não sei. Is that it? Acabou? All right. Thank you for your patience. Obrigado pela sua paciência. And if you can just join me for a couple moments in the Word of God. E se você puder agora me acompanhar na palavra de Deus, We're going to read a verse in Luke chapter 19, verse 10. nós vamos ler um versículo em Lucas, o capítulo 19, versículo 10. And I'm going to ask Pastor Judson to read this verse and then pray for us. Eu vou pedir ao pastor Judson para ler esse versículo e em seguida orar por nós. Lucas 19, 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Vou ler mais uma vez, se me permitirem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Oremos. Pai querido, nós te amamos profundamente. Nós somos gratos por Jesus, o sacrifício na cruz, o perdão que nos foi otorgado e que ao terceiro dia Jesus ressuscitou. E nós temos esperança para o futuro, porque somos feitos co-herdeiros, filhos de Deus. E então por esse privilégio nós te agradecemos. Seja agora com essa mensagem, esse texto e cada um dos corações, que o teu Espírito esteja conduzindo e trazendo à tona o que precisa ser abordado dentro desse texto. Em nome de Jesus. Amém. As we have read this verse here in the book of Luke, Ao termos lido esse texto aqui em Lucas, we realize that bringing people to Christ takes some work. a gente entende que ao trazer as pessoas para Cristo
leva trabalho. How many of you here remember when you got saved? Raise your hands tonight. Quantos aqui lembram, recordam de quando você aceitou Jesus? I can guarantee before you got saved, someone had to try to find you. Eu te garanto que antes de você aceitar Jesus, alguém teve que ir te encontrar, procurar por você. Even if you have grown up in church, you still needed to be found by Christ. Mesmo que você tenha crescido na igreja, você ainda precisou ter sido procurado por Cristo. And I can tell you're a hard-working church, E eu consigo ver que vocês são uma igreja que trabalham muito. and you put a lot of emphasis on missions. E que vocês colocam bastante ênfase em missões. It's easy to be a part of church and enjoy the blessings of God. É fácil fazer parte de uma igreja e desfrutar das bênçãos de Deus. And sometimes forget that we still need to work hard at evangelizing. E mesmo assim, esquecer que precisamos trabalhar muito em evangelizar. Tonight, I just want to encourage you to stay faithful. E hoje à noite eu quero lhe encorajar para permanecer fiel. Sometimes it's easy to look at someone that's not a Christian, Às vezes é fácil olhar para alguém que não é cristão. and naturally, you try to figure out the percentage or the odds of will they get saved if I talk to them. E naturalmente você faz uma configuração matemática tentando imaginar, será que se eu falar de Jesus, eles vão aceitar Jesus, vão aceitar Cristo? Sometimes you might feel tired. Pardon? Sometimes you might feel tired. Às vezes talvez você se sinta cansado. Sometimes they don't look approachable. Às vezes eles não parecem que é fácil chegar até eles. Sometimes it doesn't seem like they're going to listen to you. Às vezes até parece que eles sequer vão dar bola para você, não querem te ouvir. But God didn't command us to work out the odds or the statistics. Mas Deus não nos orientou para fazer a matemática, a estatística. He just commanded us to go, to preach, and to bring them to Christ. Ele nos comandou ir, pregar e trazê-los a Cristo. If I was to speak to each of you individually tonight, Se eu fosse falar com você, a cada um, pessoalmente, nesta noite, most likely a lot of you here, the odds were very low that you were going to get saved. matematicamente, a maioria, se você ainda não conhecesse a Cristo, de você aceitar Cristo nessa noite, a matemática, a porcentagem talvez não seria muito alta. You could look at your circumstances and say that it was difficult. Você poderia ver as suas circunstâncias e dizer, é difícil. There's somebody else that's waiting for you to give them the gospel, to go and find them. Tem alguém que está esperando para ser encontrado, para poder ouvir o Evangelho. Precisa ser encontrado. When I think back to before salvation, I was very confused. Quando eu penso de quando, antes da minha salvação, eu tinha uma situação muito confusa. I thought you had to believe on Christ and try very hard to get to heaven. Eu acreditava que você precisava crer em Jesus e que precisava trabalhar muito para poder chegar até lá. And I didn't understand that salvation is forever. E eu também não entendi que salvação é para sempre. I thought you get saved and then you have to get saved again. Eu pensava que você precisava ser salvo e ser salvo de novo. During that 1 year, I didn't understand salvation. E por aquele ano, eu não entendi a salvação. I used to come down to the altar every service and get saved. Eu chegava até a frente no púlpito todo domingo para poder ser salvo. I used to pray, God, forgive me, I sinned again. E pedia a Deus, dizendo, Deus, eu pequei, me perdoa. And it was so frustrating. E era muito frustrante. Someone had to put in the work to explain to me what salvation is. E alguém teve que investir tempo para me explicar o que é a salvação. The longer you're saved, the easier it is to forget. E quanto mais tempo você já passou como cristão, às vezes se torna mais fácil esquecer de como era. You forget the confusion before salvation. Você acaba se esquecendo de como era esse processo confuso antes da salvação. You forget the frustration. Você se esquece da frustração. You forget the hopelessness. Você se esquece daquela ansiedade de não ter. And I'm not saying you need to bring that back to your mind. E eu não estou dizendo que você tem que trazer isso de volta para o seu processo de pensamento. I'm just saying you have to remember that people out there are still lost. O que eu estou dizendo é que você tem que entender que as pessoas que estão lá fora ainda estão perdidas. And it's our job as the church to do what Christ did here.
E é o nosso trabalho como igreja a fazer o que Cristo fez aqui. And we follow his example in seeking the lost. E nós seguimos o seu exemplo em procurar os perdidos. And I just want to remind us that someone that is lost is someone that knows God but hasn't received him. Alguém que está perdido é alguém que conhece Deus, mas não o recebeu. How many of you knew about God before you got saved? Raise your hands. tonight. Quantos aqui já conheciam sobre Deus antes de você receber a salvação? Knowing God and knowing about God is two different things. Saber algo sobre Deus e conhecer Deus são duas coisas bem distintas. There's a lot of people that know God, but they're too proud to accept Jesus. Muitos até conhecem quem é Deus, mas são orgulhosos demais para receber Jesus. There's a lot of people that are too busy to receive Christ. Muitos estão ocupados demais para poder receber Jesus. There's a lot of people that just like sin too much and they don't want to accept Christ. E tem outros que pecam muito e simplesmente não querem receber Jesus. Firstly, tonight, I want to remind everyone that the lost are born in sin. E primeiramente eu quero lembrar a todos que os que estão perdidos, eles nasceram no pecado. Psalm 51:5 says we were all born in sin. Salmo 51:5 diz que todos nascemos no pecado. So if you're born in sin, that means you don't know life without sin. Então, se você nasceu no pecado, você não conhece vida sem pecado. When you confront somebody about sin in their life, it's not easy. Então, quando você confronta alguém sobre o pecado em suas vidas, não é fácil. Many times when you witness to someone, Muitas vezes, quando você compartilha um testemunho a alguém, you have to confront them about the problem of sin. você tem que confrontá-lo sobre o dilema do pecado. It's not that you want to find out everything about their life, but you have to let them know. Não é que você está tentando saber tudo sobre a vida deles, mas eles precisam saber. And as you witness to that person about the need for salvation, E ao testemunhar essa pessoa sobre a necessidade da salvação, the Holy Spirit brings conviction into their heart and mind. o Espírito Santo traz convicção ao seu coração e à sua mente. And it's easy to get offended. E é fácil se sentirem ofendidos. I remember before I got saved, Eu lembro que antes de eu ser salvo, someone confronted me about my salvation. alguém me confrontou sobre a minha salvação. They said, are your sins forgiven? E me disseram, os seus pecados são perdoados? If you died tonight, where would you go? Se você morresse hoje à noite, aonde você iria? And I said, yeah, I've been to church, so I mean, it happened at some point, E right? a minha resposta foi, eu já estive na igreja várias vezes, então claro, já aconteceu isso, né? So they took me to the Bible and I realized I did not have the answer. E quando me levaram às escrituras, eu reconheci que eu não tinha a resposta correta. And it's easy to get offended E que é fácil ficar ofendido. because, I mean, are you telling me that everything I've done my entire life has been wrong? Então você está me dizendo que tudo que eu tenho feito, toda a minha vida, esteve totalmente errado? And salvation is a life-changing decision. Porque a salvação é uma decisão que transforma a sua vida radicalmente. But a sinner must understand that sin is the problem. Mas o pecador precisa entender que o pecado é o problema. And there's no way you can impress God and get your way into heaven. E não tem como impressionar Deus e chegar até os céus. In Matthew chapter 19, Christ spoke to a young ruler. Em Mateus, no capítulo 19, Cristo fala a um jovem, The young ruler. um jovem líder. And he told him, go sell everything you have. Ele disse, vá e venda tudo que você tem. I always ask myself, why did Christ ask him that question? E eu sempre me questionei, por que ele fez essa pergunta? You see, Jesus Christ knew his heart, Sabia que Jesus conhecia o coração dele. and he said, go give up your chance to impress people. E ele diz, vá e largue mão do que você tem para poder impressionar as pessoas. Because you can't impress God. Porque você não tem nem como impressionar a Deus com The Bible isso. says he left Jesus Christ a sad person. E a Bíblia diz que ele deixou aquele momento com Cristo com um coração muito triste. There's nothing you can do that's good enough to get into heaven.
Porque não há nada que você possa fazer que é bom o suficiente para poder chegar ao céu. It's all about what Christ has done for us. Tem tudo a ver com o que Cristo tem realizado por nós. Secondly, tonight in 2 Corinthians 4, Em 2 Coríntios, capítulo 4, verse 4 tells us that the lost are blinded. o versículo 4 diz que os perdidos estão cegos. Think about before you were saved, you couldn't see why church was so good. Retorne ele para trás. Antes de você aceitar Cristo, você não conseguia entender por que ir à igreja era tão bom. You probably had no desire to fellowship with Christian people. E certamente você não tinha desejo nenhum de ter comunhão com outros cristãos. And some people may think God is not paying attention to me, Algumas pessoas podem até dizer, mas Deus não está prestando atenção para mim. or God is not providing for me. Ou o que vão dizer, mas Deus não tem provido a mim. Sin blinds us from everything that is spiritual. O pecado nos faz cegos a tudo que é espiritual. If you're here tonight and you can't understand why we preach from God's word, Se você está aqui hoje à noite, você não consegue entender porque pregamos as escrituras, a palavra de Deus, or there's no spiritual desire to do anything spiritual, ou se não há nenhum desejo espiritual pelas coisas espirituais, or there's no fruits of salvation, ou não há uma necessidade da salvação, or there's no evidence of e salvation, que não há evidência da salvação, I want to urge you to go to God in prayer eu quero lhe encorajar a ir a Deus em oração and settle the question of salvation. e resolver essa questão da salvação. I've spoken to countless people that call themselves Christians, Eu tenho conversado com muitos que se dizem ser cristãos, but it was so obvious that they are blinded to everything that's spiritual. mas é óbvio que eles estão cegos a tudo que é espiritual. I expect if you become blind, you know what you can't see. Eu imagino que se você se torna cego, você sabe o que não consegue ver. I had a family member of mine that was diabetic, Eu tenho um integrante da minha família que é diabético and in their old age they became blind, e na sua idade mais avançada se tornou cego. but they still knew what they were not seeing. Mas eles já sabiam, tinham uma noção do que não conseguiam ver mais. But if you're born blind, you never know what you don't see. Mas se você nasceu cego, você nunca sabe o que você não está vendo. If someone is born spiritually blind, they have no desire to God's word. Se alguém nasce espiritualmente cego, não há um desejo pela palavra de Deus. So as you go out witnessing, if you can remember these things that we speak about tonight, Então, quando você sai para evangelizar e você lembra dessas coisas que estamos falando agora, nessa noite, you speak to someone and they get offended, e se você falar com alguém e eles se ofenderem, you have to remember that they're lost. você tem que se lembrar que eles estão perdidos. And hopefully that's going to motivate you to keep witnessing and keep evangelizing. E isso, na verdade, deve motivá-lo a continuar evangelizando, indo para frente, prosseguindo. You can tell them, hey, come to church, we have a great time. E você pode convidá-los, venha para a igreja, nós vamos ter um tempo maravilhoso. Maybe they're not going to have the great time that you have, Talvez eles virão e não terão o mesmo tempo maravilhoso que você. because they may not understand church. Porque eles não conseguem compreender esse conceito de igreja. But we bring them for the preaching of God's word, Mas a gente os traz para poderem ouvir a pregação da palavra. because the Bible says that God's word is alive Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele é viva and it will convict anyone of e sin. que traz convicção a qualquer um dos seus pecados. Just think about how lost you were before salvation. Pense o quão perdido você era antes da salvação. There was no spiritual direction in any form. Não havia direção espiritual de forma nenhuma. And after you get saved, your entire life's changed. E após você ser salvo, a sua vida é totalmente transformada. Because the Spirit of God is so powerful, Porque o Espírito de Deus é tão poderoso there's no way you get saved and remain the same. que não há como você se tornar salvo e permanecer o mesmo. Lastly, tonight, I would like to remind you E, guys finalmente quero lhe lembrar o seguinte, that the lost are born lost. que os perdidos nascem perdidos. I remember the story in John 3 about Nicodemus. Eu lembro a história em João 3 sobre Nicodemos. He wore all the right clothes. Ele vestia toda a roupagem correta. He said all the right things. Ele falava todas as coisas corretas. He knew the scriptures.
Ele conhecia as Escrituras. And he thought, because I'm born into this religion E ele achava que porque tinha nascido dentro dessa religião and I do all the right things, e que fazia todas as coisas corretamente, that I have to be close to God. então eu devo sim estar perto de Deus. And he had this encounter with Jesus Christ. E ele teve esse encontro com Jesus Cristo. And he said, we know that you only do these great works because of God. E ele disse: nós sabemos que você faz todas essas coisas boas, maravilhosas, grandiosas por causa de Deus. And you can see Nicodemus fighting with the question, is Jesus Christ God? E você conseguia ver Nicodemos contemplando: será que Jesus é Deus? Because if Jesus is right, it means I'm wrong. Porque se o que Jesus está dizendo está correto, implica que eu estou errado. Have you ever taken a moment to realize how offensive Jesus was to people in the Bible? Você já parou para considerar o quanto Jesus era ofensivo às pessoas com quem ele interagia? Né? Not because he tried to offend people, Não porque o intuito era de ofendê-los, but because he spoke the truth. mas porque ele falava a verdade. The religious crowd was so offended with him O público religioso se sentia tão ofendido por causa do que ele that falava, they crucified him. que eles o crucificaram. The hate was so real. O ódio era tão real. But we see a different person in Nicodemus. Mas a gente vê uma pessoa diferente em Nicodemos. He understood that I need to consider what this man is saying. Ele entendia que precisava considerar o que este homem falava. And then Christ spoke to him about this phrase we call being born again. E Cristo falou com ele sobre nascer de novo. And he had to understand that the first birth was not enough. E ele precisava entender que o primeiro nascimento não era o suficiente. He had to understand that the spiritual birth is what takes you to heaven. Ele precisava entender que era o nascimento espiritual que o levava ao céu. He had to admit to himself he was born lost. Ele precisava admitir a si mesmo que ele havia sido nascido perdido. He had to admit that everything he had done wasn't enough. Ele precisava admitir que tudo que ele tinha feito em sua vida não era o suficiente. And next time you speak to someone, just remember that they were born without direction. E lembre-se, da próxima vez que você estiver conversando com alguém, que eles nasceram sem direção. If there's no salvation in their life, they're lost. E se não há salvação na vida daquela pessoa, é porque ela está perdida. I want to tell you guys a short story and then we'll be done tonight. Quero lhe compartilhar uma breve história e concluiremos. A story about a lady by the name of Elizabeth Fritzl. Uma história sobre uma mulher chamada Elisabeth Fritzl. She lived in Austria Ela morava em Áustria. and she went missing at the age of 21. E aos 20 anos de idade, ela simplesmente desapareceu. She was missing for 20 years. Ela estava desaparecida por 20 anos. And nobody knew where she was. E ninguém sabia onde ela estava. They looked for her for a long time. Procuraram por ela por muito tempo. And after 20 years, they found her in the basement of her own house. E após 20 anos, encontraram-a no porão da sua própria casa. She was trapped in the basement by her own father for 20 years. Ela, por conta do seu pai, estava trancada no porão que o mantinham lá. And she suffered all forms of abuse. E ela sofria todos os tipos de abuso. You can imagine as she's in the basement, E você consegue imaginar, enquanto ela está ali no porão, they have all these search parties going out. que tem todas essas equipes de resgate que estão à procura. I don't know if you've ever seen a search party. Você já viu, não sei se você já viu uma equipe de resgate. Basically, they form a very long line of people. Basicamente, eles formam uma linha imensa de pessoas. And they try to comb through or scrape through the forest or the E community. eles saem penteando pela floresta ou pela comunidade à procura. And they're out in the woods or something somewhere looking for this E eles girl. estão lá no meio do mato procurando por essa And she's moça. right here in the house. E ela estava bem ali, em casa, na própria casa. She had 4 kids during that time of captivity. Ela teve 4 filhos durante esse período de captura. The oldest was about 20 years old. E o mais velho já tinha 20 anos. And I just want to focus on the kids. Eu quero focalizar aqui nos filhos. The oldest child for 20 years never saw the sun. O filho mais velho, 20 anos, nunca tinha visto o sol. Never felt grass.
nunca tinha sentido o mato, capim. All the air that they would breathe is from a vent. E todo o ar que respiravam vinha de uma ventilação. They never ate any food in a fast food restaurant. Nunca tinham saído para comer uma comida fast food. Their skin was very damaged from a lack of sunlight. A sua pele era bem danificada pela falta de luz solar. You can imagine the shock when they came out of the house. Imagine o choque deles quando eles saíram da casa pela primeira vez. All the neighbors are thinking, they've been missing. E os vizinhos estão pensando, eles estavam perdidos. And they were right there the whole time. Mas eles estavam ali o tempo inteiro. Those kids were born in captivity. Esses meninos nasceram na prisão. And I remember thinking, they're lost in their own house. Eles estavam perdidos na sua própria casa. It doesn't matter what community you come from. Não importa de que contexto, comunidade você vem. It doesn't matter what community you evangelize in. Não importa que comunidade você evangeliza. Most likely you're going to find some lost people to evangelize to. Mas certamente você vai encontrar pessoas que estão perdidas, que precisam ser evangelizadas. You have no idea what they're facing. Você não tem ideia do que eles se deparam a cada dia. They're in their own house and they're lost. Eles estão em suas próprias casas e estão perdidos. They're in a community they've spent their entire life and they're still lost. Eles estão naquela comunidade onde se encontram e estão perdidos. They're going to stand before God without an answer. E um dia estarão diante de Deus e sem respostas. But if I can just encourage you tonight to evangelize to those around you. Mas se eu puder encorajá-lo nesta noite de simplesmente evangelizar aqueles que estão ao seu derredor. Maybe you've already tried to do it. Ou de repente você já tentou fazê-lo. But the Bible commands us to evangelize to those around us. Mas a Bíblia nos instrui a evangelizar aqueles que estão ao nosso derredor. And then we go further and further out. E é que aí a gente segue sequência, indo além. I just want to remind you from God's word that we have a lot of work to do. Quero lhe trazer à tona de que, com base nas Escrituras, nós temos muito trabalho a fazer. And I want to encourage you to keep being faithful. Eu quero lhe encorajar a continuar sendo fiel. We know what the work is like. Nós sabemos como é o trabalho. At our church, we evangelize in many different ways. Na nossa igreja, a gente evangeliza de diversas formas. We go out when it's hot, when it's raining. A gente sai quando está quente, sai quando está chovendo. We knock on doors even if they close the door in our face. A gente bate nas portas mesmo quando a gente sabe que vai bater as portas na nossa cara. If somebody says no, we invite them again. Quando alguém diz não, a gente convida de novo. If they don't want the Bible tract, E se eles não querem o material que estamos distribuindo, and they close the door in our face, e eles batem as we portas throw it through the window. e joga pela janela. I'm just kidding, we don't do that. Não, a gente não faz isso não. We want to be courteous and kind. A gente sempre quer ser gentil e amável. But we try our best, man. We try our best. Mas a gente tenta fazer o máximo, o nosso melhor. And I just want to try to be an encouragement to you all tonight E eu quero ser um encorajamento a vocês nessa noite. to follow the example that Christ gave us, De seguir o exemplo que Jesus nos deu. to go out and seek the lost. De sair e buscar os que estão perdidos. So let's pray tonight, and I want to invite the pastor to come and take Vamos the, orar nesta noite. Vou convidar o pastor Viana. with all heads bowed and eyes closed. Com todas as cabeças curvadas e os olhos fechados. I want to encourage you to make a decision tonight. Quero lhe encorajar a tomar uma decisão nesta noite. Every time we preach from God's word, we want to do something with what we've heard. Toda vez que ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, precisamos fazer algo com o que ouvimos. Let's continue to pray. Vamos continuar a orar. Vamos orar. Daqui a pouco ainda teremos uma música onde você vai poder também tomar a decisão, mas eu quero que pensar agora enquanto nós oramos, hein? Pense na sua vida. O pastor pregando e falando sobre alguém preso no porão e eu pensei, puxa, ele veio de tão longe para falar do nosso porão. Muitas vezes estamos lá. Talvez você esteja nesse porão, nunca viu a salvação em Cristo Jesus. Mas se hoje você fez isso, você vai ter a oportunidade de falar, de sair desse mundo e falar, eu quero Jesus Cristo, ou Ele me quer, ou Ele me encontrou. Vamos orar. Eu já vou pedir que logo depois da oração o pastor Neil venha aqui, o grupo de louvor, nós vamos cantar. Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado, Pai, pela mensagem que ouvimos hoje, assim como o teu filho
veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, Senhor Deus. E ele pediu que nós orássemos para que o Senhor mande pessoas para pregar esse evangelho da vida. É o que nós estamos fazendo, Pai, pedindo, Senhor, que mande obreiros. Mas talvez alguém aqui nesta noite, Senhor, ou talvez pela internet, Pai, pessoas que foram tocadas pela Tua palavra, porque a Tua palavra, Senhor, é que abre os nossos olhos, ela é que tira as escamas de cegueira dos nossos olhos. Então eu te peço, Pai, que se alguém hoje foi tocado pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que possa hoje se manifestar, possamos ver a salvação, Senhor Deus, e a nós, Pai, e aos outros que já têm salvação. Eu te peço, Pai, que o Senhor nos desperte para procurar, Senhor, como uma equipe de resgate, começando na nossa casa, começando nos nossos vizinhos, indo pelas florestas, indo pelo mundo, Pai, falando do Evangelho que salva. Pedimos ao Pai que o Senhor perdoe nossas faltas. Obrigado pelo culto que tivemos, o que estamos tendo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.